nós pedimos ao Senhor, fala conosco agora, através da Tua palavra. Tudo aqui é muito importante, tudo aqui é maravilhoso. Louvor é importante, a palavra no início do culto, maravilhoso. Tudo maravilhoso, a oferta, a comunhão, nós termos chegado até aqui, tudo maravilhoso. Nós te agradecemos, mas agora chega um momento que é especial para nós, é quando nós podemos ouvir a palavra de Deus. E te pedimos, fala conosco, através desta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Graças a Deus. Eu tenho um tema para a mensagem hoje, ande com Deus. Eu usarei 3 textos do Gênesis, usarei um texto de Atos e usarei de Atos, e aí esse sermão não é expositivo. Então vou usar esses 3 textos e ele vai ser uma bênção para nós. Eu creio em nome de Jesus. Tentarei ser breve, claro, para que você possa entender o que é que Deus tem a falar para a sua vida e para a nossa vida, em nome de Jesus. Diferente de outros dias, sempre o meu coração, eu fico até bem, não descansado, nunca estou descansado, quando eu vou pregar, né? Quando eu estou aqui para isso, para esse ofício, né? Esse é um dos ofícios do ministério pastoral, não é só esse, mas um dos é pregar a palavra, é compartilhar, ministrar da forma que você entender que seja melhor. E eu saí, almoçamos e eu fui descansar um pouquinho. Eu descanso 40 minutos, meia hora no máximo, é o que eu consigo depois do almoço, aos domingos, dia da semana. Lógico que eu não tenho condições para isso. E eu estava lá assim, acordado, falei, Deus, eu quero compartilhar uma palavra com a igreja, né, o que o Senhor tem para o meu coração, né, ou para a igreja. E aí, ainda deitado ali, pensando, meio sonolento, aí Deus falou comigo de uma grande jornada. Eu pensei assim, né, eu não sei se eu vi um filme com esse nome, se existe alguma coisa. Aí fui ver, uma vez eu preguei um sermão, eu acho que foi em 22, com esse tema, grande jornada. Aí olhei lá o texto e tal, Deus, fala se é isso aí, mas não era isso que Deus queria falar. Mas continuava nessa temática, né, do caminho com Deus, de andar com o Senhor. E aí chegamos a esse tema e ao texto que é ande com Deus. Aí, meus amados, eu pensava ali enquanto estávamos louvando muitas coisas, pensando em muitas coisas. A primeira vez que nós tem uns anos já, que quando você vai viajar viagem de avião, eles têm, quando você toma o seu assento, eu já conheci isso aqui, nem foi viagem internacional, foi aqui no Brasil mesmo, Campinas para o Nordeste, em algum lugar. Aí quando tomamos o nosso assento, nós chegamos, muitos aviões hoje no Brasil já tem, internacional é normal, lá dentro do país dos outros é igual aqui, tem, não tem, é igual aqui. Aqui às vezes tem, às vezes não tem. Agora tem uns que tem Wi-Fi que você pode acessar, outros não tem, uns você paga e tem, então tem muita coisa mudada. Mas uma das coisas que agora já é muito recorrente nos novos aviões, ele tem uma tela, quando você senta no banco, como se fosse uma televisãozinha, um tablet, e ali passa filme, passa série, tem rádio, tem música, tem tudo que você quiser lá, uma televisãozinha lá, para você ir coisando. E tem, entre essas coisas, um mapa, como o mapa do lugar, lá da partida Campinas-Salvador, né, como eu tenho ido aí há alguns anos. Se Deus permitir, irei esse ano de novo, com a permissão de Deus. E aí está lá o mapinha Campinas-Salvador. Então, ponto A, ponto B. Sai de Campinas, vou descer em Salvador. Aí aquele manezão da roça, assim, sabe? Quando que eu vi a primeira vez, que eu vi aquele mapinha, eu fiquei assim, né?
Estou passando em cima de Minas, estou passando aqui em cima de Brasília, passei aqui em Poços de Caldas, estamos chegando em Campinas, São João. Eu fico olhando assim, se eu conheço o lugar, aquele negócio, mineiro é um estranho assim, acho que é só eu que faço isso, mas tudo bem. Aí eu olho, mas eu sempre fico ligado se tem aquele mapa do voo, o nome é esse, mapa do voo, para onde ele vai chegar, que hora ele vai chegar, que momento ele vai chegar. Eu sempre fui assim. Desde quando eu mudei aqui para Campinas, os meus amigos ficavam assim, né? Uma que eu sempre gostei, eu gosto de história e falava isso com o Luigi, né? Eu sempre gostei de história e gosto de geografia. Para mim é muito fácil. Estava comentando isso com esse menino lá na chácara. E eu decorei o nome das cidades, hoje acho que eu já esqueci, mas nós éramos 620 quilômetros, e as primeiras viagens nossas daqui de Campinas para minha cidade era de bus, mas não era um bus assim, era um busãozinho ruim mesmo. Hoje é maravilhoso, era ruim, hoje é bom, dá para ir até melhor que de avião, falar a verdade, é confortável, tem ônibus bom. Aí vamos e tal, e eu sabia todas as cidades, todas. Saía de Campinas, chegava lá, todas, daqui até lá. Eu devo saber até hoje, se eu fizer pensar assim, e para que isso? Isso serve para quê? Essa informação na pregação, para que serve, pastor? Prega aí, rapaz, você vê que foi para pregar, não foi para dar aula de geografia, e nem de história, e nem para contar história, e nem para falar de geografia. É isso mesmo, irmãos. Mas o que eu quero dizer é, nossa vida também comum, a nossa vida espiritual, nós saímos do ponto A e nós temos que chegar ao ponto B. Agora, você e eu só chegaremos se nós fizermos isso que foram os irmãos de Atos fizeram. Se fizermos o que Enoque fez, o que Noé fez, nós chegaremos com sucesso, chegaremos bem, chegaremos abençoados pelo Senhor. Muitas pessoas, meus irmãos, acham que estar na igreja, ele está livre dos problemas, e não é isso que o Evangelho ensina. É outra coisa que eu falo bastante, mas eu não sei se a gente gosta de ouvir isso. Porque, meus irmãos, o salmista, ele fala isso para nós. Ele deixa muito claro que ele pensou em até desistir do caminho, porque ele via no caminho o ímpio prosperando e ele levando paulada. O Jó, poderíamos usar ele aqui no texto. Um homem íntegro, irmãos, quem testemunha de Jó é Deus. Homem íntegro diante de Deus. Então pensa num cara que a régua dele era aqui, era Jó. Em um dia ele perde tudo: filhos, os bens, jumento, camelo, o que tinha perdeu os filhos todos. Tudo, perdeu tudo, acabou com a vida do cara. A mulher do cara fica ranzinza no último, também perdeu os filhos, tudo. Você acha que a mãe ia ficar feliz? Vai dar risada porque perdeu o filho? Ficou brava também, ficou um caos a vida do cara. Agora pensa, problema que perdeu tudo, problema lá na casa, problema com os amigos. Homem íntegro, Deus testemunha dele, não havia como ele na terra naquele momento. E o cara leva essa paulada toda aí. O salmista igual leva outra paulada. Então, meus amados, o convite da palavra de Deus para você e para mim é: ande com Deus. Vamos repetir juntos? Ande com Deus. Mais uma vez, ande com Deus. Gênesis 5, por favor. Eu vou ler o 21, 22. Eu vou avançar aqui até o 24.
Gênesis 5, vou ler até o 24, versículo 21, a partir do 21. Eu não vou ler todo o texto, tá? Não vou ler todo o capítulo. Ele até tem um tema ali, ele fala da descendência de Adão. Lógico, a terra estava acabando de ser criada, aqui ainda haveria o dilúvio, não tinha havido o dilúvio ainda, posterior a esse texto aqui. Aí a palavra fala assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Deixa eu falar só isso aqui, não é o tema aqui, mas antes do dilúvio era normal isso aqui. É assim, tanto de vida. Pós-dilúvio não é assim mais, muda, vai diminuindo. Enoque andou com Deus, já não foi mais encontrado, pois Deus o havia levado. Nós vamos entender que no texto posterior, que é no Gênesis 6, que Enoque, ele viveu parecida a situação que Noé viveu. Então Noé, quando a palavra fala ele andou com Deus, a palavra está dizendo, ele teve comunhão com Deus, ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma vida entrelaçada com Deus, ele tinha uma vida agarrada com Deus, ele tinha uma vida que era o tempo todo com o Senhor, uma comunhão profunda. Então, meu amado, ele não era o tipo de pessoa que é importante, obviamente, que não era o momento dele estar com Deus, não era só o tempo da adoração regular, de vir à igreja, do tempo de congregar, do tempo de discipulado, do tempo de você ler, não, ele tinha uma profunda comunhão com Deus. Ele não precisava de um lugar específico para andar com Deus, ele não precisava de um ambiente específico para andar com Deus. Então, meu amado, ele viveu, nós vamos ver no texto posterior, viveu no meio de uma geração perversa, numa geração que o pecado era institucionalizado, era um negócio comum. Agora, meus irmãos, a palavra vai dizer que ele andou, ele teve uma comunhão tão brutal com Deus, que ele não conheceu a morte. Esse servo de Deus, me permita chamar de servo, meu amado, ele brilhou tanto, como uma estrela em meio às trevas. Você já viu estrela em meio às trevas? Na escuridão você vê uma estrela, que o Senhor o recolheu para ele, sem ele conhecer a morte. A palavra fala lá em Hebreus, no capítulo 11, que ele foi transladado, porque ele agradou ao Senhor. Tamanha era a comunhão dele com Deus. Olha o nível, sua caminhada, meu amado, era harmônica. Ele não era esse tipo de pessoa que vai na frente, deixa Deus para trás, ou que vai muito atrás e fala, vai Deus, ou se vai do lado, vai para lá, eu estou por cá. Não, ele andou com Deus, a comunhão dele era uma comunhão de andar junto mesmo em todos os aspectos da sua vida. A comunhão dele com o Senhor era maravilhosa. Então, meu amado, ele chega no meio disso. Por isso, quando ele está no meio de uma geração perversa, uma geração pecadora, uma geração com problema, meu amado, no meio disso tudo, ele se destaca. E no meio disso tudo, ele é luz. No meio disso tudo, ele é uma bênção. No meio disso tudo, ele é um exemplo para ser citado dessa forma. E a palavra fala, e ele andou com Deus. Gênesis 6, eu vou ler o versículo 9 só, Luíde, por favor.
Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Vou ler de novo. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Então, meus amados, você conhece a história de Noé? Ele teve uma história linda, maravilhosa, exemplar, de obediência e fidelidade a Deus. Noé foi escolhido por Deus por conta da sua justiça e por conta da sua integridade. E ele permaneceu fiel mesmo quando as pessoas ao seu redor zombavam dele. Deve ter Noé aqui em nosso meio. As pessoas que dizem para você: por que você tem que ir na igreja, ô mané? O que você vai fazer na igreja? O que você está... Vou usar esse termo, tá? O que você ganha, ou ganhará, ou ganha com isso? O que está fazendo? O que mudou na sua vida? Pessoas que zombam, que nos afrontam com essas palavras, que dizem por que disso ou daquilo. Eu acho que Deus é tão misericordioso comigo, por conta do tanto que eu já tenho caminhado, dos anos já com o Senhor. No meu começo de conversão, era o que eu mais ouvia de amigos, principalmente os profissionais: ó, Romero, você para com essa bobagem, rapaz, de igreja, que negócio sem graça, para com esse negócio, vamos para outro lado, larga esses zombadores. Zombavam da nossa fé e zombaram da fé de Noé. Agora, meu amado, Noé ficou firme. E esse é o grande problema nosso, é essa constância. Andar com Deus também é constância. Você não vai, como Enoque, nem muito lá na frente e nem muito atrás. É andar na toada que Deus quer que você ande. É isso que nós precisamos. Não é, meu amado, eu tenho usado uma frase aí, não é como nós começamos, é como nós vamos chegar no ponto B. Como nós vamos chegar? Essa é a questão, meus irmãos. Falava ali agora com a idosinha que nós visitamos todo domingo, não precisa eu falar nome. Ela falando assim, reclamando, né? E não é só ela. Eu falei assim, essa reclamação eu já ouvi ela bastante, de outros. Aí eu falei, essa semana com um casal aí de amigos, né? Eu citei hoje de manhã. Eu falei assim, como será que a gente precisaria, o que a gente precisaria fazer para envelhecer com qualidade? Aí eu estava falando para eles, para o casal. Ela reclamando, né? Eu tenho netos, tem um que mora aí, ele não me visita. Não vem neto, não vem filhos, não vem amigos. É uma tristeza. Aí eles entram em depressão, não conseguem mais congregar, vir na igreja. Nós, por vezes, também não conseguimos fazer o nosso papel enquanto igreja, né, de ir. Eu raramente consigo, mas nós não conseguimos. E aí estão lá eles. E isso, meus irmãos, é muito sério. E aí eu disse a esse casal de amigo, né? Nós também estamos já temos mais, como é que é falado aí, mais passado do que futuro, é isso, né? Eu já tenho mais passado do que futuro. Aqui não, tem vários aí que ainda tem um futuro, bênção para frente. Agora, tudo isso vai depender das nossas escolhas. Como será esse futuro? Com quem nós vamos andar e como nós iremos andar? Eu estou dizendo que com isso ela não tem andado, ele não. Não, irmão, não estou dizendo isso. Eu estou exemplificando, eu estou trazendo uma ideia do que seja.
Os abastados, meus irmãos, os que têm grana, e nós acompanhamos isso também, eles são tranquilos com isso, porque eles pagam. Agora hoje, tem gente aí que precisou ver, por exemplo, casa para a mãe, para o pai, de repouso, é uma nota hoje, uma nota preta, não é pouco, é muito. Os ricos, eles constroem, eu conheço na Holambra, uma família, construíram uma casa e tem um condomínio para eles, que tem um serviço social para eles, mas aí, meus irmãos, são ricos, é outro nível, nós não estamos lá. Agora, o que eu quero dizer é, ande com Deus, querido, não se aparte de Deus, para que depois, no futuro, nós, eu e você, possamos colher os frutos dessa derrapada, dessa caminhada longe de Deus, longe do caminho do Senhor, porque Noé, ele vai nos ensinar, meus irmãos, dessa importância, porque além dele salvar a ele salvou toda a família dele, por conta da integridade dele, por conta do papel dele no seio da família. Coloca o próximo versículo, por favor, Luigi. Eu nem ia falar, mas eu vou falar aqui. Aí ele fala assim: a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver que a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido da sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Aí ele fala, ele dá a ordem para ele: você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche, por dentro e por fora. Aí ele dá a ordem sobre ele. E aí aí eu vou um pouco aqui, avanço lá no 19, ele faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos como você. Então ele foi o cara que deu nome para os bichos. Você olha o cachorro tem cara de cachorro, não tem? O gato tem cara de gato, gato, leão, cobra, zebra. É tudo mais ou menos parecido. Tem cara, não tem? Foi o Noé, essa missão foi dele. Entrou os bichos tudo. E ele, meu amado, salvou com ele toda a família dele. Agora, se ele fosse um homem que não andava com Deus, um homem longe do caminho de Deus, um homem que não tinha integridade no seu relacionamento com Deus, isso não teria acontecido. Então, meu amado, ele nos lembra, o Noé lembra-nos que Deus sempre escolhe aqueles que são fiéis a Ele, e que a obediência a Deus pode nos levar a grandes bênçãos e nos levar à salvação. Querido, você quer grandes bênçãos na tua vida? Obedeça a Deus. Você quer ver uma virada de vida, de chave na sua vida? Obedeça a Deus. Você tem olhado para projetos grandes? Obedeça a Deus. Você tem objetivos na vida? Obedeça a Deus, e Ele vai cuidar de você, em nome de Jesus. Amém, igreja? Sei lá quando vai acontecer, não sei, mas vai acontecer. A fidelidade de Noé, ela trouxe a salvação para toda a família dele. Então, meus amados, isso é uma grande bênção. O que nós aprendemos com Noé, ele andou com Deus. Amém, igreja? Gênesis 17, 1. Nessa versão, ele fala um pouquinho diferente da quem estiver acompanhando pela Almeida. Quando Abrão, presta atenção que ainda não é Abraão, mas eu vou falar, eu já disse aqui, né? Abrão é Abraão. Daqui a pouco ele vai ser Abraão, lá no capítulo 18. Tinha 99 anos de idade. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e seja íntegro. Ande diante de mim, ou tenha comunhão comigo e seja
íntegro. Ande diante de mim e seja íntegro. Então, meu amado, Abraão, nós estudamos em 24, quase todo o livro do Gênesis, esse capítulo inclusive, ele é um exemplo também de obediência e fé a Deus, obediência e fé a um Deus todo-poderoso. Ele confiou na promessa de Deus e parecia que era impossível, porque está falando ali, 99 anos, e ele disse para o cara, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus todo-poderoso, ande diante de mim e seja íntegro. Então, como lá no capítulo 18 e ao 17, ele estava ali na tenda, olhando, pensando nas coisas. Se você voltar um capítulo, no 16, você vai ver que ele tem um filho com a escrava, porém a promessa é que ele teria o filho da promessa, que ele teria o Isaac dele. A promessa havia vindo, e ele veio e falou: você vai ter. Ele falou: cara, como que um cara de 99 anos, a mulher com 80 e incrédula, 80 e alguns, incrédula ainda, nós aprendemos isso ali no 18, ele vai dizer: anda em minha presença, na Almeida falando, em minha presença e ser perfeito. Aqui ele está falando: anda em minha presença, o Deus Todo-Poderoso, ande diante de mim e seja íntegro, ou tenha uma comunhão plena com o Senhor. Então, meu amado, Abraão, ele confiou, Abrão ainda, na promessa do eterno, na promessa do divino. Ele não ficou desdenhando: ah, mas como que eu vou ver isso? Qual a possibilidade disso acontecer? Como isso poderia acontecer? Isso, meus irmãos, somos nós, humanos, que pensamos assim, que somos limitados, que somos falhos, que erramos, que temos uma visão limitada das coisas. Somos nós. Agora, Deus, meus irmãos, o Deus que servimos, o Deus que você serve, o Deus que nós pregamos e ensinamos aqui, domingo após domingo, é o Deus do impossível. O Deus que diz para nós, só faz o convite: anda em minha presença. Então, meu amado, ele confia nisso, ele confia. Então, meus amados, e a caminhada dele, ela é de muita proximidade com o Senhor. Então, deixa eu te dar um conselho: se você tem planos, projetos para a sua vida, sejam eles quais forem, sejam projetos profissionais, projetos familiares, qualquer projeto que seja, ande com Deus. Se você ficar longe de Deus, a possibilidade de dar errado é muito grande, a chance de dar errado é muito grande. Agora, eu ando com Deus enquanto eu estou aqui na igreja, eu ando com Deus no meu culto regular, eu ando com Deus o dia que eu vou vir para a igreja, eu sou um cara mudado. Eu ando com a igreja o dia que eu estou do lado de um crente, eu ando com Deus o dia que eu estou do lado de uma pessoa. Irmão, não é assim. A vida do cristão, do crente, é todo dia, em todos os lugares, 24 horas por dia. Não é, meus amados, nós temos que tomar cuidado, porque pode ser que alguns atrativos que esse mundo, já desde o começo do Gênesis, ele vem trazendo a nós, ele continua até hoje e te engana, porque o inimigo, ele é mentiroso, e ele te engana, e ele me engana, e ele nos engana, e parece que o negócio é até bom, mas não é bom. Vai levar você para a derrota, e nós não fomos chamados para a derrota, nós somos chamados para andar com Deus e termos vitória na presença dEle, para a glória de Deus Pai. Mas tem coisas que te levam para um outro caminho, há caminhos que parecem que é direito,
mas eles não são, eles levam para a derrota, e nós somos chamados para a vitória, nós somos chamados para andar com Deus, nós somos chamados para dizer: Senhor, estou aqui, dependo, preciso e quero a tua bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus amados, a caminhada do Abraão foi de muita proximidade com o Senhor. Eu já disse aqui, todo crente será provado um dia no caminho. Não sei qual será, mas Abraão foi. Ele foi chamado em Tiago 2,23, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Pensa, o cara fala assim: oh, quem que é seu amigo? Deus. Brother, o cara ser chamado amigo de Deus, pensa na intimidade que ele tinha com o Eterno, pense na intimidade que ele tinha com Deus. Quem é seu amigo? Ah, o Zé, o Antônio, o João, o Joaquim, o André, esses caras. E o seu? Deus. O Abraão respondia assim, se você perguntasse para ele: Deus é seu amigo? É. O Tiago fala, Tiago, meu irmão de Jesus, ou irmão de Jesus, ele diz isso. Então, meus irmãos, e a sua caminhada, ela foi crescendo, e ele prometeu o filho, e Deus deu o filho, o Isaac, o filho da promessa, deu para ele. A mulher engravidou mesmo, o cara com 99 anos, tinha cessado o costume natural da mulher, e a mulher engravidou. Já pensou que escândalo seria isso hoje? Para os dois, né? Falei: rapaz, como é que você engravidou essa mulher? Explica para mim. E a mulher também. E ela engravidou. Teve o filho, filho da promessa, top. Pensa num negócio bênção demais. Era esse Isaac. O Isaquinho, para lá, Isaquinho para cá, Isaquinho para lá. E jogando peteca, e jogando bola, e jogando bolinha de gude. Não tinha celular naquela época, graças a Deus. Ia no córrego nadar, não sei que córrego também no deserto, mas tinha alguma coisa lá. Se refrescavam, andavam de jegue, e estavam por lá. Pensa num cara que gostou daquele menino. Deus chega para ele e pede o filho. Falou assim: me dá o seu filho em sacrifício. Ele não titubeou. Olha o que é um cara andar com Deus. Ele pega o animal, o jumento, pega os utensílios para o sacrifício, dentre eles a lenha, coloca em cima do animal, coloca o menino, pega as ferramentas, tudo, deve ter afiado tudo, vamos embora para o sacrifício. Ele deu o menino, ele levou o menino. Ele foi obediente, meus irmãos. A obediência dele foi nesse nível. Então você vê que a fé de Abraão, ela é crescente. A mulher engravida, ele é velho, ela é velha. Ele dá o filho chega e ele pede o filho: me dá o filho. E ele dá o filho. Para mim, como pai, eu penso que seja o pedido mais difícil. Eu não sei quantos de nós obedeceriam isso. Eu não sei. Agora, a fé dele, ela era tão brutal, que ele não titubeou. Ele arrumou as coisas e levou o menino para o sacrifício. Então, a caminhada dele com Deus levou ele realmente a ser provado, meus irmãos, no caminho, com as perguntas que realmente tem poder, né? Vamos dizer, as perguntas que realmente demonstrava, né, que ele andava com Deus. Deus fez essas perguntas para ele, e pode ser que ele faça essas perguntas para nós também. Agora você precisa andar com Deus, ter um ouvido aberto, coração
pronto para obedecer e ensinável, para que você, desculpe a expressão que eu vou usar, não caia do cavalo, que é o próximo texto que nós vamos ler, Atos capítulo 9, que vai falar no capítulo 9, um clássico das Escrituras Sagradas, que vai falar da conversão do Paulo, que até aqui é Saulo. É um clássico, mas não vamos falar sobre a conversão dele, mas aqui ele cai do cavalo. Então, meus amados, os irmãos, os nossos irmãos, os homens, as mulheres que começaram a igreja, lá no começo, a igreja que nascendo, o nascedouro, eu gosto dessa frase, o nascedouro da igreja, foi aqui no livro de Atos. E aí, aqui tinha esse cara brutal, que é o Saulo, e ele procurando crente para matar, o cara era terrível, e era a missão dele, e isso era o que ele fazia, e gostava de fazer. E aí, ele fala assim no versículo, capítulo 9, verso, vou ler o 1 e o 2, enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Então ele, pedindo cartas, dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem aos do caminho, pudessem levarem presos para Jerusalém. Então ele fala, eu vou encontrar homens, ele pede na sinagoga, ele pede uma ordem, para que ele pudesse acabar com esses caras do caminho. Quem eram esses caras do caminho? Os do caminho, quando você ouvir isso aqui em Atos, que fala algumas vezes, ele está falando desses que começam a igreja, é a igreja se formando. Então quando vinha uma turma, por exemplo, está vindo uma turma de crente, hoje a gente não vê muito isso, todo mundo está de carro, há 10, mais 15 anos, 20 atrás, a gente via muito isso. Nas cidades interioranas, na hora do culto você via, rasgando a cidade de bicicleta, de pé, todo mundo sabia, lá vai um crente com a Bíblia debaixo do braço. Hoje também não vemos isso. Raramente você vê um crente hoje com Bíblia. Você vê com celular, mas não com Bíblia. Raro você vê. E aí eram os do caminho. Hoje eu lembrava dele, quando eu estava meditando, nós tínhamos um sujeito que serviu aqui na igreja, em uma das igrejas do Itu. Ele serviu no Progresso, serviu na Vila Iane, bastante, serviu em umas 3 igrejas. Nossa, o nome dele eu ia falar, esqueci. Isso é um sinal que você está ficando velho, viu? Aí o Heleno, tipo assim, ele era batera. Lembra dele, filho? Era Heleno, você não lembra o nome? Lembra dele, Gabriel? Desse cara? Era um sujeito meio... Ele era vinho. Irmãos, aí eu vi aquele cara lá na bateria, era meio desengonçado assim, né? Na bateria, parecia que ele tinha até um problema ali, físico, mas tocava. Aí um dia, curiosidade, eu falei, da onde é esse cara? Ou alguém dos pastores lá, a gente conversando, falou, pastor, esse cara não anda de ônibus. Ele sai, por exemplo, o ensaio é 5 da tarde, 6 horas da tarde. Ele sai da casa dele umas 3 horas da tarde. Pode estar o sol que for, o frio que for, a chuva que for. Ele vem, cidade afora, com a Bíblia debaixo do braço, senta na porta da igreja, se o grupo não chegou, senta lá e fica esperando. Irmãos, há 15, 20 anos atrás, nós nem imaginávamos que um dia nós teríamos ar-condicionado na igreja. O cara vinha de paletó, lembra que naquele tempo no louvor, gravata, paletó, tudo certinho. Veja as fotos antigas aqui da igreja. Aí ele vinha de pé, sentava nessa bateria, tocava. Não era um exímio baterista,
Mas o dia que me contaram a história, eu disse assim: cara, esse cara é muito baterista, é o melhor do Brasil. Porque quantas pessoas em Itu está disposto a fazer o que ele faz? Quantos? Raríssimo. Ele chegou a tocar aqui num aniversário, acho que ele veio aqui com o pastor Adir uma vez. Irmãos, raro você ver isso. Esses eram os conhecidos. Quando ele falava, esse cara era os do caminho, é o que a palavra está falando aqui. Esses caras eram os do caminho, era esse tipo de crente. Então, meus amados, os irmãos eram conhecidos assim, caminhavam com Deus. Eles foram peregrinos e tinham um estilo de vida próprio. Lembra, irmão, pensa sobre isso, como que era ser crente há uns 20 anos atrás. Então, meus amados, eles tinham um modo de vida, eles tinham algo novo para oferecer, eles estavam na contramão da cultura. O que é contramão da cultura, meus irmãos? Enquanto estão lá milhares ou milhões atrás do bloquinho, não sei se canta isso, né, atrás do bloquinho, o crente está ao contrário, não está atrás do bloquinho, ele não está atrás de balada, não está atrás de boteco, o que mais? De biqueira, de droga, não está atrás disso, ele está atrás do Senhor. O desejo dele é andar com Deus, o prazer dele é a casa de Deus, o prazer dele é ouvir, meus irmãos, a voz de Deus, é andar com Deus. Isso não me interessa, o mundo não me interessa. Era isso que os do caminho faziam. O mundo não me interessa mais. Eu tenho um novo estilo de vida e eu estou te apresentando aqui, e isso que mudou minha vida, impactou minha vida, e assim que eu caminho. Eles criaram raízes com Jesus e adquiriram raízes e se tornaram radicais servos de Deus. Tem uma mulher brutal no Brasil, uma missióloga ou missionária, Andréia Vargas, brutal, do Espírito Santo, brutal demais. Da onde ela saiu, o que ela faz, o projeto dela lá no Espírito Santo, e no Brasil e no mundo, é brutal. Ela tem um livro que chama Um Chamado Radical. Porque o nosso chamado, meus irmãos, às vezes, ele é radical. Porque por vezes você vai ter que deixar a família, você vai ter que deixar o seu conforto, o seu sofá, as suas 55 polegadas, o seu fogão última geração, geladeira última geração, e você vai ter que ir para o chamado radical. Às vezes serão assim. Agora, esses irmãos do caminho corajosamente viviam a palavra de Deus, o ensino de Cristo, uma vida nova que eles aprendiam e ensinavam. Hoje falamos sobre discipulado pela manhã. Então, meus amados, não, discipulado no Êxodo é difícil, não no 18, mas é o ensino que nós tivemos lá através de Moisés. Então, meus amados, isso é o que vale a pena no fringir dos ovos, é você andar com Deus. E lá em João 14,6, a palavra ela vai dizer, para mim ser fiel ao texto, eu posso ler aqui, ou se quiser. Jesus respondeu, o que Jesus é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que Jesus está falando? Ele está respondendo, eu sou. Jesus, quem é o Senhor? Eu sou o caminho. O que mais? Sou a verdade. E o que mais? Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, meus amados, Jesus é o único caminho para a humanidade. É o único caminho para Indaiatuba. É o único caminho para a tua família. É o único caminho para a minha família.
o único. Não há atalhos, não há segunda opção. Ele é o único. Olha a tua e a minha responsabilidade quanto a isso. Só Ele, somente Ele pode nos abençoar. Amém, igreja? Amanhã, meu amado, a segunda-feira, começa para muitos uma nova jornada. Muitos nem pararam e não têm parado. Começa uma nova jornada. Eu começo, você começa, profissional, pode ser familiar, uma nova jornada no trabalho, na casa, as que são do lar, o que mais? Na escola, na faculdade. A minha conversa com você é: decida andar literalmente com Deus. Não se distraia. O mundo vai tentar te distrair. O mundo vai tentar me distrair. Ele vai tentar tirar que você tire o foco do Senhor. Fala assim: não é bem assim. Queridos, é o que a palavra de Deus está falando. Lute diariamente, nesta semana, na manhã que se inicia. Lute, não permita ser vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós temos dilemas, você tem e eu tenho, nós temos, é global, irmãos. Mas pensa no negócio que é duro para nós. Enfrente, meus irmãos, os seus dilemas. Enfrente, encare os seus dilemas. Encare ele como Davi encarou o gigante. Encare, fala: você vai cair, senão vai ficar de pé. Eu vou vencer. Encare os seus dilemas, os seus traumas, que eu não sei quais são, mas encare-os de frente. Olhe para eles e diga: eu tenho um Deus, eu ando com Deus e eu vou triunfar para a glória de Deus Pai. E não prego e não estou pregando um evangelho triunfalista. Eu estou pregando um evangelho da graça de Deus, que diz que nós temos acesso, que nós temos o privilégio de acessar essa bênção para a nossa vida. Agora, meu amado, minha amada, não é ser triunfalista, é dizer: Deus é o meu comandante, é o comandante da minha casa, do meu trabalho, da minha família, é o comandante das coisas que eu toco, e eu vou enfrentar esses dilemas, eu vou encarar de frente, com uma certeza: eu vou sair lá na frente, porque Ele está comigo e Ele vai me sustentar. No meio disso tudo, eu andarei com Deus, eu tomei a decisão e eu vou triunfar para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Ande com Deus. Às vezes, nós mesmos vivemos em um país muito desigual. É desigual, não é? Vocês acham que não? Eu acho que é. É desigual. Na minha visão, há muita injustiça. Eu não acredito que resolva com o socialismo, não sou socialista, nem misericórdia, mas é desigual. Não creio que resolva com o socialismo, mas é desigual. Uns estão lá e outros estão ali. Muitos têm muitas oportunidades e outros zero. Parece que o ímpio sempre está se dando bem, e parece que os servos de Deus não. Aí você fica com essas caraminholas na cabeça, fala: rapaz, como é que eu vou superar? Como que eu vou vencer? Em nome de Jesus, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e fale: eu vou caminhar com Ele. Eu vou andar com Deus. Eu decidi começar a minha semana andando com Deus. Eu vou terminar minha semana
andando com Deus. Ah, eu trabalho com um cara chato demais. Ande com Deus, seja luz na vida dele. Ah, meu vizinho não tem igual, no xarope. Ande com Deus, testemunhe de Deus para a vida dele. Irmãos, tem hora que dá vontade mesmo você ficar muito irado e bravo com muita coisa que você vê por aí, desmandos, verdadeiros desmandos. Mas o que você pode fazer enquanto filho de Deus é apresentar para Deus e falar: Deus, faça o Senhor a obra. E orar, e clamar, e pedir, clamar a misericórdia de Deus, para que você possa vencer. Vença o mal com o bem, não faça o mal, não faça, dá vontade de dar, mas não faça, seja um abençoador. O Evangelho nos ensina: se te enfiarem a mão na cara, o que você faz? Você aprendeu já, não vai falar que você arranca o revólver, a faca, ou dá outro safanão, não. A palavra fala: se te enfiarem a mão, na versão Romério, ofereça a outra face. Perdoe, ame, cuide, assista, discipule, tenha paciência, que hoje nós somos estupim curto, qualquer coisa explode. Estava escutando um sujeito falar, até foi um amigo que compartilhou isso com a gente, comigo, com Rosana, e é verdade. Vocês lembram, por exemplo, como que era procurar coisa na televisão? Você apertava aí, o trem sumia, imagem, não tinha imagem, uma tristeza. A internet, mas o principal é a internet. Que tem gente que nem sabe, o Luiz, por exemplo, ele não sabe o que é isso. Ligava o computador, lembra que aquele computador verde, ficava uns caracteres assim, devagarzinho. Você ligava e ficava procurando a rede da internet, que sabe-se lá aonde está isso. E nós ficávamos lá esperando. Você apertava, eu lembro que tinha um desses sites, que era, quando chegou o primeiro computador lá em casa, o cara foi apresentar para nós, e era desse jeito. Eu não lembro, não era Amazon, era outro. Era muito legal. Aí ele apertava, eu olhava, cara, eu não acredito que eu estou vendo esse negócio. Eu gostava de entrar na NASA, sabe, de ver os foguetes saindo. Eu sempre fui assim, olhando assim, né? Ah, agora vai sair o foguete ao vivo, lá no Cabo Canaveral. Aí eu olhava, que ele ficava lá, mas demorava um século para carregar aquilo. Hoje, aí, o que aconteceu? Nós vamos no restaurante, pede a pizza. O cara demora 2 minutos e meio. Mas esse restaurante, olha a incompetência. Não chega a pizza. Que restaurante, capaz do cara nem voltar lá mais. Como é que não é possível? Nós ficamos assim, ou não. No trânsito, nós não queremos esperar ninguém. Os calhambeque andavam a 20, 40 por hora. Quanto andava um Chevrolet 1929? Vimos uma sexta-feira de um amigo. Não andava. Hoje, rapaz, o cara infarta no trânsito. Não quer esperar, quer empurrar tudo. Nos tornamos essas pessoas. Eu sei, eu confesso, abrindo o confessionário, os meus filhos têm defeitos, tanto esse tem como a filha tem, que foram por minha causa. E agora eu vou pôr a culpa no chamado pastoral, né? Sempre, meus irmãos, de domingo em casa, uma loucura, de cedo até a noite. Tudo correndo, café da manhã correndo, almoço correndo, janta correndo quando tinha. Porque às vezes eu jantava só depois que voltava do culto. Como é até hoje. Tudo correndo. E aí o que aprenderam? Tudo correndo. Ela igual e esse igual. Então hoje, eu nunca fui muito, mas sentar na mesa, prosear, conversar, falar, conversar com a esposa. Vai esperar ficar, né, os novos aí, nós os mais velhos já está com tempo para isso.
sentar, ficar, namorar um pouco. Os novos não têm paciência para isso. Amém, igreja? Amém, igreja? Ande com Deus, caminhe com Deus, viva para a glória de Deus. Não perca esse Senhor de vista. Viva para engrandecer o nome dEle em todo o tempo da sua vida, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Se coloque de pé e vamos orar.